Então, assim, tem muita coisa que a gente julga que não chega aqui. Porque, cara, não tenho noção do volume, mas como é que a gente se deu conta disso e isso não é uma informação formal passada pelo festival? Porque muita coisa que a gente gostou, e não que fosse unanimidade, mas boa parte do júri gostava, quando a gente chegava aqui, não existia mais. Então significa que não é que foi eliminado porque as nossas notas foram ruins antes, é porque pelo simples fato alguém falou, pô, isso aqui não é cyber, isso aqui é, sei lá, mobile, isso aqui é data, isso aqui é aquela história. Eles iam distribuindo nas caixas, só que eles faziam isso ao longo do processo. Então, no fundo, a verdade é que o nosso trabalho é mais extenso porque a gente julgou muito mais peças. E na hora que o processo fica formal mesmo e a gente está aqui, muitas peças se perdem. Eu acho que, inclusive, elas devem ser premiadas, nessas subcategorias que ficam embaixo dessa unidade de negócio de Cannes, mas é um pouco frustrante, porque é horroroso. Você tá lá no pré-júri julgar e falar, meu, isso é um negócio do caralho. Aí você chega aqui e não tá, daí você fala, pô, meu critério tá errado, porque provavelmente alguém deu nota baixa. Aí todos nós nos conversamos e falamos, cadê esse negócio? O negócio desapareceu. Exato. Então, esse é um ponto que distorce um pouco a sensação de que, no fundo, são 4.000 peças, são mais. E eu suspeito que são muito mais. O processo de julgamento em Cannes, depois do segundo dia, você tem duas preocupações. Você tem uma preocupação em julgar, que é o trabalho normal, e você tem uma outra preocupação, que é ser honesto e correto no processo de julgamento. Isso não tem a ver com má fé de nenhum jurado, isso tem a ver com o seguinte, como você fica 12 horas sentado, quando passam 4, você não tem mais o mesmo nível de atenção do cara que te pegou 8 da manhã. E isso é um puta desgaste emocional. Porque você precisa ser correto com as pessoas que fazem as inscrições, porque o cara não pode ter uma condição pior de julgamento, porque o case dele foi visto 6h30 da tarde e todo mundo acordou 7 da manhã. Então é muito difícil, entendeu? Porque não é um processo justo. A menos que o júri se empenhe. E as pessoas se sensibilizam com isso, porque todo mundo ali é publicitário e todo mundo também escreve alguma coisa. E a hora que você se dá conta que no começo da manhã tá todo mundo com uma puta energia, todo mundo prestando atenção, todo mundo com intenção de discutir, e naturalmente o ser humano tem um desgaste, 5 horas da tarde as pessoas não conseguem mais ter esse nível de dedicação, é um puta dilema, meu, porque a gente gasta mais tempo tentando ser correto e se empenhar no mesmo tempo julgando as peças do que necessariamente discutindo. Então, assim... Você acha que deveria mudar esse sistema do júri? Eu acho que assim, o que acontece é como não construíram um sistema com mais isenção, mais neutralidade, o júri tem que se virar para fazer isso. E aí eu acho que assim, as pessoas não entendem porque a gente fica 7 dias trancado e a gente não quer olhar o sol, meu. A gente quer ficar trancado numa sala dormindo. A gente não é porque é chato julgar. Assistir alguma coisa e dar uma nota e ter uma opinião, um ponto de vista é muito fácil, meu, mas vezes 4.000 é impossível. E quando você faz isso 12 horas seguidas é um pouco pior. Assim, então, eu não acho que o festival seja omisso, muito pelo contrário, o festival é super sensível a isso, mas aparentemente não tem um jeito mais fácil de fazer e a gente tem que se virar para tentar, né, minimizar esse problema. Mas eu não acho que o resultado final é bom porque eu acho que é o seguinte, tem uma coisa... Julgar Cannes é um processo, e aí eu acho que eu tenho bastante convicção que seja em outras categorias também, porque a metodologia não é diferente. Julgar Cannes é complicado por quê? Porque você tem... O difícil é julgar o cinza. Porque quando você pega 4.000 inscrições, você joga 3.000, que você sabe que não serão premiadas, você escolhe 100 que serão premiadas, e aí você tem 900 coisas que ninguém sabe o que se faz. E o problema é que quando a gente tem extensão de inscrições, o não unânime, quando ele deixa de ser 10 para virar 20, para virar 30, para virar 40, para virar 100, para virar um saco maior, é complicado, porque vou até chegar que no nosso caso houve uma exceção mesmo no Grand Prix, que normalmente é um processo relativamente simples, que até contradiz o que eu estou dizendo, mas o difícil não é isso. Então, assim, no primeiro momento, a hora que a gente se dá conta, nos primeiros 3 dias, a gente já sabe exatamente o que vai lá para cima e o que não vai passar. A questão é... Tem muito leão em cyber porque os leões são proporcionais ao número de inscrições. E aí, que a gente fala assim, né, o inferno do borderline, que é bem isso, ou seja, a diferença entre um negócio que... todo mundo que vive na fronteira está fudido mesmo, é um tema de refugiado, foi até politicamente incorreto aqui, mas é difícil. Tem coisa que assim, por exemplo, olha que situação. Tinha um negócio nosso que a gente estava discutindo se saía do shortlist, se ia para o shortlist ou não, que ganhou um leão de ouro. Por quê? Porque se abre um debate.
E a gente não pode debater 4 mil peças. E aí, quando você abre o debate de uma peça, é uma loteria, porque essa peça, por ser debatida, ela pode sofrer pode ter um monte de detrator da peça, o que coloca ela fora do páreo, ou o fato de a gente discutir uma peça permite que ela tenha tantos elogios que ela suba. Isso quer dizer que o processo é injusto? Não, porque o que de fato é muito bom, não precisa passar por isso. Então, eu não acho que seja injusto de forma alguma. Mas é complexo, Talvez assim, se tiver que ter uma frase forte minha, pode falar assim: os leões de bronze são todos injustos. Injustos, porque não quer dizer que eles não mereçam, pelo amor de Deus, mas talvez tenha outras coisas que também merecessem. Mais justo do que os outros leões, entendeu? Por quê? Porque aí é uma situação complicada. E muita coisa e aí assim, do mesmo jeito que muitos leões de bronze são injustos, muitos shortlists que potencialmente poderiam ser leões também acabam sendo injustiçados. Então assim, quem está ali, naquela fronteira entre ser premiado e não ser premiado, é muito sutil, muito sutil. Agora, o resto acho que não, muito pelo contrário, acontece. Agora, a nossa discussão de GP foi uma discussão muito conceitual. Por quê? Porque quando a gente fez um filtro a partir dos leões de ouro que disputariam o Grand Prix, demorou 10 minutos. Criar o filtro 10 minutos. Não, em 10 minutos, a gente, sem escolher o filtro, assim, gente, quais desses trabalhos que ganharam o Leão de Ouro são aptos a ganhar Grand Prix? Demorou 10 minutos a discussão. Passar um risco na lista e falar isso aqui ganhou o Leão de Ouro por mérito, mas não vamos nem... Inviável discutir se ele tem potencial para GP, foi um negócio que durou 10 minutos. Então, assim, é muito simples, o consenso é muito forte. A questão é, quando você discute o GP, e aí tem um precedente, né? A categoria Cyber não necessariamente precisa ter um GP. E aí, quando a gente faz esse filtro do que potencialmente é um negócio que é o grande trabalho, dali em diante não tem a ver mais com qual é o melhor trabalho entre esses. É o que esse trabalho representa para as pessoas que vão ver o resultado. E aí é um julgamento que não se faz ao longo do festival inteiro. Porque no festival inteiro é assim: isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui isso aqui é o estado da arte, isso aqui, meu Deus, é o cúmulo da criação, isso aqui é muito disruptivo, isso aqui é muito ousado, isso aqui vem de uma categoria de um anunciante que não faz nada. Os critérios estão todos abertos, e são os mesmos critérios, e as pessoas no júri são muito maduras para conseguirem julgar isso. Mas quando você chega no Grand Prix, tem um novo elemento, tem um filtro novo, que é como as pessoas vão compreender o fato disso aqui ganhar. E isso muda o modelo de raciocínio, porque daí a gente não está mais discutindo qual é o melhor trabalho. A gente começa a entender o significado desse trabalho para as pessoas que trabalham na indústria de propaganda. E muda muito. E é por isso que é uma discussão que tem um reboot, porque se a ideia é essa, e aí o consenso nosso foi, a gente precisa escolher um trabalho a partir desta premissa, é como se a gente tivesse que rediscutir todos os trabalhos de novo. Só aqueles selecionados, claro, mas... E aí a ótica muda muito.